Olá, eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Preste muita atenção no que eu vou falar, porque este ano ainda promete grandes novidades. Muitos fenômenos astronômicos já aconteceram nos primeiros meses de 2022, mas vários outros ainda estão previstos. Se você é apaixonado pelas estrelas e não resiste aos encantos do nosso céu infinito e misterioso, não pode perder a oportunidade de observar eventos incríveis, como a superlua, eclipses e chuvas de meteoros. Você sabe o que podemos esperar para os próximos meses? Só que não pense que somente as atividades dos astros podem nos surpreender. Existem também novidades fantásticas que podemos esperar nas áreas da ciência e da tecnologia. Para começar, vou explicar o que será possível encontrar observando objetos naturais que estão tão distantes de nós, mas que, mesmo assim, podem ser observados no nosso planeta. No campo da astronomia, especialistas afirmam que alguns fenômenos poderão ser vistos a olho nu, ou seja, sem o auxílio de equipamentos de observação astronômica, como o telescópio. Você já ouviu falar em desfile de planetas? Para falar a verdade, esse não é o termo científico oficial do fenômeno. Ainda assim, é uma expressão muito utilizada na astronomia para descrever o alinhamento dos planetas do Sistema Solar, que no movimento de suas órbitas se posicionam em uma mesma região do céu. Na maioria das vezes, os planetas do nosso sistema se encontram em posições diferentes entre eles e em relação ao Sol. Por não ser tão comum, o alinhamento dos planetas atrai a atenção de quem gosta de admirar as belezas do nosso Sistema Solar. Quando o desfile acontece, os planetas podem ficar lado a lado ou até mesmo podem se posicionar na mesma linha. Alguns desfiles de planetas já aconteceram neste ano, mas outros ainda estão previstos para os próximos meses. Se você ainda não conseguiu observar esse fenômeno, saiba que para o dia 24 de junho, tal constatação é esperada. Quando o fenômeno acontecer, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno poderão ser vistos a olho nu. Caso você queira observar Netuno e Urano, que também estarão alinhados, aí você precisará de binóculos. Se você está procurando algo mais emocionante, pode esperar pela passagem do asteroide 2009 JF1. Existe uma pequena possibilidade de que o asteroide atinja o nosso planeta no dia 6 de maio. Apesar disso, a probabilidade de tal fenômeno acontecer realmente é bem remota, sendo de 1 em 3.800. De acordo com a escala de Turing, que classifica os riscos de colisão, nesse caso, o risco é 0. Agora você deve estar pensando, tudo bem, a chance é mínima, mas e se acontecer? Bom, se acontecer, também não há razão para preocupação. De acordo com as agências espaciais, o asteroide pesa 2,8 mil toneladas, o que equivale ao peso de um pequeno prédio. E seu diâmetro é de 13 metros. Essas medidas fazem com que ele não seja considerado perigoso. Outro fator atenuante do impacto é que, ao entrar na alta atmosfera, esses corpos menores são fragmentados em vários pedaços. Alguns cientistas avaliam que o 2009 JF1 pode até danificar janelas ou telhados, mas o mais provável é que caia no oceano. Outro fenômeno incrível é o eclipse solar parcial, previsto para o dia 30 de abril. O evento poderá ser visto em alguns pontos da América do Sul, do Oceano Pacífico e em algumas regiões costeiras na Antártida. O fenômeno do eclipse solar acontece quando a Lua cobre o Sol durante o dia por alguns minutos. Quando isso acontece, o ambiente fica escuro como a noite. Um dos maiores eventos astronômicos previstos para este ano é o eclipse
total da Lua. Esse tipo de eclipse é considerado raro e, quando acontece, o nosso satélite natural fica com aspecto avermelhado e, por isso, é chamado de lua de sangue. A previsão é de que o fenômeno aconteça em maio, entre a noite do dia 15 e a madrugada do dia 16. A lua de sangue poderá ser observada por mais pessoas do que o eclipse solar. Poderá ser vista na América do Norte, no sul da Europa, na África e em algumas partes da Ásia. Nós aqui no Brasil também estaremos em uma posição favorável para a observação do fenômeno. Essa superlua está prevista para acontecer entre junho e julho. O evento acontece quando observamos um disco lunar maior do que o normal. O tamanho se explica porque nosso satélite natural se encontra em seu ponto orbital mais próximo da Terra, o perigeu. Em nossa observação, a aproximação da Lua pode provocar o aumento sutil do seu diâmetro e do seu brilho. Esse fenômeno acontece porque a órbita lunar é elíptica, o que proporciona momentos de maior aproximação ou de afastamento. Outro evento surpreendente que vale a pena observar é a chuva de meteoros, Perseidas, que vai acontecer na noite do dia 12 de agosto. Existe uma grande chance de que possamos observar 100 meteoros por hora. A previsão é de que os meteoros alcancem uma velocidade de 60 quilômetros por segundo. O fenômeno é causado por grãos minúsculos deixados na passagem de um cometa perto do Sol. Cientistas preveem que esta será a melhor Perseidas do ano. Será possível observá-la em uma montanha ou em um lugar distante das principais cidades, a aproximadamente 30 quilômetros de cidades pequenas ou a mais de 100 quilômetros de cidades grandes. Caso contrário, a intensa iluminação das grandes cidades não permitirá que o fenômeno seja visto a olho nu. Um ponto interessante sobre a observação do céu é que, mesmo quando não acontecem grandes fenômenos, como chuvas de meteoro, eclipses ou passagens de um cometa, sempre existem elementos e atividades impressionantes que podem ser observadas a qualquer momento. Por exemplo, podemos avistar alguns planetas do Sistema Solar que são visíveis a olho nu. É possível também identificar as constelações e as fases da Lua. Todos esses fenômenos são visíveis sem o auxílio de telescópios. Basta que estejamos em locais distantes da iluminação excessiva e da poluição das grandes cidades, que ofuscam as belezas do nosso céu. Em nossa busca por solucionar problemas e mistérios da natureza, tanto na dimensão macro, como as estrelas e os planetas, quanto na dimensão micro, como os vírus e as bactérias, algumas descobertas científicas permitem nutrir grandes expectativas. Experiências científicas e avistamentos tecnológicos podem ser desfrutados ainda este ano. Como exemplo disso, em relação ao nosso desejo de alcançar o céu e conhecer o universo, muitas missões espaciais foram realizadas. No ano passado, o veículo de exploração Rover Perseverance foi enviado para Marte, com o objetivo de investigar se no passado já existiu vida microbiana nesse planeta. Em dezembro do ano passado, aconteceu também o lançamento do telescópio James Webb, que é capaz de observar com muita precisão a atmosfera de exoplanetas e de algumas galáxias formadas após o início do universo. São incríveis as possibilidades que conquistamos de investigar o nosso universo. Concorda comigo? Incrível! Para além desses avanços com finalidades científica, outras missões aconteceram, mas com a intenção de desenvolver um tipo de turismo no espaço. A companhia de Elon Musk planeja para este ano enviar 4 astronautas ao espaço em parceria com a ExoSpace, em uma primeira missão comercial à Estação Internacional. É fato que turistas já visitaram a Estação Espacial antes, porém, esta será a primeira viagem totalmente privada e com o objetivo de explorar o turismo comercial. Voltando nossos olhos para o universo microscópico, também podemos notar
grandes novidades, como as últimas descobertas na área da medicina e da biotecnologia. Em janeiro deste ano, a empresa Moderna e a Iniciativa Internacional de Vacinas contra a AIDS realizaram testes importantes para o desenvolvimento de uma vacina contra a AIDS. As pesquisas dessa vacina têm o objetivo de realizar testes com a tecnologia de RNA mensageiro. Depois do sucesso recente com esse tipo de tecnologia genética, que permitiu o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, pesquisadores estão mais esperançosos. A ideia é estimular a produção de um determinado tipo de anticorpo que possa neutralizar a ação do vírus. Durante décadas de pesquisas, os cientistas buscam desenvolver uma vacina capaz de atuar contra as inúmeras variantes do vírus HIV. Assim, as recentes experiências indicam que estamos mais perto do que imaginamos de conseguir a tão sonhada vacina contra a AIDS. Quem sabe, hein? Até o final deste ano não teremos mais novidades nessa área, não é mesmo? Como vimos, podemos esperar boas notícias em relação aos eventos astronômicos, científicos e tecnológicos que estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Nós aqui continuaremos sempre atentos às novidades sobre nosso universo e o nosso planeta. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!